Um dos meus hobbies preferidos é a fotografia. Eu relaxar no fim de semana para mim é fotografar. Esse fim de semana, por exemplo, eu entrei aqui no final da rua aqui que eu moro, tem um terreno baldio ali, cheio de mato. O que eu vi de inseto ali, as fotografias que eu fiz de inseto foram espetaculares. Assim, perto, insetos que às vezes você nunca viu na vida, nem sei se as pessoas já fotografaram aqueles insetos. É uma diversidade enorme. E eu estou morando em Teresópolis, morava no Rio, fazia um roteiro no Rio de Janeiro de fotografia. Então eu ia Jardim Botânico, Barra, Praça 15, era um roteiro longo, né? Todo fim de semana, sábado e domingo, eu ia no roteiro, depois recomeçava o roteiro e fazia aquelas fotografias, sempre tentando fazer coisas diferentes no lugar que eu sempre ia. Lá no Jardim Botânico, por exemplo, também fazia muita foto de inseto, né? Bom, estou falando isso porque quando eu estava na lagoa tirando foto, eu tirava foto e dizia que estava tirando foto de pato. Aqueles, é um patinho preto que tem na lagoa, entre aspas, patinho, né? E um dia eu estava comentando com uma amiga minha, ela falou, cara, aquilo não é pato, aquilo é biguá. O namorado dela era biólogo e ele estudava lá e dizia, ó, aquilo ali é um biguá, não é pato. Então, se a gente for estudar, quando a gente vai se propor a estudar, analisar, comparar, a gente precisa dar nome certinho, a gente precisa criar referências. Porque se você fala assim, vamos falar dos patos da lagoa, o que é pato da lagoa? São biguais. Se tem biguais ali perto do aeroporto Santos Dumont, e as pessoas vão começar a se preocupar, né, com os aviões que estão ali voando e que os biguais ou os patos podem entrar ali nas hélices, nas turbinas dos aviões, eles vão ter que estudar não os patos, mas os biguais, até para poder entender como é que eles podem evitar que aquilo aconteça, um acidente aconteça. Então a classificação é fundamental para que a gente possa conversar. É como se você tivesse aquele papel do bibliotecário que, quando ele vai organizar uma biblioteca, ou um arquivista, quando ele vai organizar um arquivo, ele precisa ter um critério para poder organizar. Então, se a gente está falando de inovação, e a gente está falando de inovação pessoal, eu comecei semana passada e essa semana eu estou continuando, eu estou classificando, começando o processo da ciência da inovação. Peguei as frases que a gente tem feito seleção de frases dos autores que a gente gosta, se identifica, e em cada um desses autores criaram frases que a gente selecionou. Então vamos classificar o que é biguá, o que é pato, o que é ganso e o que é cisne, para a gente poder começar a conversar. Se a gente for fazer um curso, se a gente for fazer uma estrutura de um livro, se a gente for explicar para as pessoas, a gente precisa separar. E eu comecei isso semana passada. Então a gente fez uma separação inicial, né? A separação inicial começou com 3 frases de 3 autores. O Mises, Bill Wilson e Mark Twain. A frase do Bill Wilson era: a dor é a pedra de toque de todo crescimento. Do Mises, a única meta do ser humano é a remoção do desconforto. E a do Mark Twain, não é o que você não sabe que vai colocá-lo em apuros, é o que você tem certeza que não vai. Então, depois classifica então aí. Então a gente está falando aí de fatores da inovação pessoal. Como é que a inovação pessoal acontece? Não é aonde ela acontece. Civilizacional, grupal, organizacional, pessoal. É como ela acontece. E como ela acontece na inovação pessoal. Então a gente botamos, né, o fator motivador, que aí vem a frase do Mises, queremos melhorar,
melhor amanhã do que hoje. O fator detonador, a dor, um desconforto, não estou legal, quero mexer, quero mudar. Ok. Fator complicador, tu quer mudar, mas se fosse fácil todo mundo mudava. Né? Aí o que diz o Mark Twain? Você tem uma opção de coisa na tua cabeça, certezas que você não consegue mudar. E aí então eu criei esses 3 fatores. Aí nós entramos agora nesse artigo em mais frases, né? E aí eu estou colocando aqui 2 frases. A frase do Godin, Seth Godin, é uma pena, mas não existe uma maneira de atingir os seus objetivos sem sofrimento. Aí eu olho para essa frase e falo, olha, isso aí é fator complicador. Eu já defini que era um fator complicador e continuo aqui, então não estou criando nada. É um fator complicador. Por quê? Porque se fosse. Isso me lembrou a frase do Mark Mason que ele dizia, né, que quando você vai fazer inovações, você tem dores, problemas que você vai ter que ter disposição de enfrentar. Porque se você diz assim, inovar é sofrer, o cara, não quero sofrer. O que eles estão dizendo é o seguinte, cara, inovar na sua vida pessoal significa uma dose de sofrimento. Uma dose de sofrimento. Não entre numa de que você vai só ter alegrias. Então se prepare para sofrer, para que você não fique depois dizendo, eu não quero mais essa parada. Né? Depois o Joel Moraes fala, antes feito do que perfeito. E aí nós temos uma novidade. Porque aí você não está mais falando desses fatores que estão identificados, mas você está falando de um fator atuante. Já está passando, né? Tem o fator motivador, o fator detonador, o fator complicador e o fator atuante. O que você vai ter que fazer para fazer inovação pessoal? Então aí você tem um fator atuante. Então a gente vai separando essas coisas para que a gente possa trabalhar. Então diz lá o nosso querido Joel Moraes, antes feito do que perfeito, ou seja, tira a bunda da cadeira, mas não fica com medo de errar. Inovar é um processo, inovar é gerúndio, é inovando. Né? Então o tempo todo você vai estar errando e acertando, errando e acertando. Então você não pode ter vergonha nem medo de errar, porque senão você não vai inovar. Então aí a gente estrutura, e aí como é que a gente fica aqui? A gente fica no final, já melhorei aqui então o mapa mental e colocando, né? Fator identificador, motivador, detonador, complicador e o consequente. O consequente é o que vem depois. E a gente vai falar isso na sequência. É isso, o que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço, tchau, tchau.